Muito boa tarde, estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira. Quinta-feira? Errou! Quarta-feira. Quarta-feira. Tem que ter umas pegadinhas aqui, Tem tem que que ter ter, um tem que ter, tem tchururu, que ter, tem que ter. né? Mais uma quarta-feira. Tá food hoje? Tá bom, Tá bom, tá bom, hoje, tá bom, tá bom, tá bom. hoje tá Metso, Metsa, metsa. né? Não Mesmo podemos Tarela entregar, Mesa, também não vamos entregar o tempo também, né? né? Surprise. Surprise. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Se você ainda não conheceu o Tafood, senta o dedo no like. É isso aí. Sim, aliás, ou no dislike. O importante é saber que você está aí. Tem que estar junto. Mas se inscrever tem. Tem que ser, tem que Tem ser. que se Tem que ser. inscrever para acompanhar, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, divertido. O que é ruim? Não, não é ruim. Não, mas Será que é ruim? é bom. É bom? Mas lembrando que ajuda a gente a chegar em 1 milhão de inscritos. Inscritos, né? Moleza. Os 8.000 ao vivo, 8 mil ao vivo tem muito, né? né? A gente bate recorde em cima de Em recorde. cima de A recorde. gente é sensacional. É como de Então o negócio é bom, filho. Não tem nada de ruim. Os seus outros. Nós estamos aqui e vamos que vamos. Mais uma quarta-feira. E graças ao bom Deus a gente não faz nada sozinho, né, meu amigo? Faz- Vamos começar falando do patrocinador. Hoje, você que vai falar desse patrocinador, porque você teve lá hoje. Tive lá hoje. Então faça as honras e fale do nosso primeiro O patrocinador. nosso patrocinador é o Baobá. Um abraço para o Carlos. Como falou agora há pouco, eu tive que refazer um serviço e Gilson, deixa aqui e daqui a pouco eu te ligo de volta. É o que aconteceu. Prestação de serviço ótima, né? O pessoal é especializado, então a gente percebe que o profissionalismo é bastante forte lá, o atendimento é bom e tem mais uma coisa, né? São até 10 vezes para pagar, né, Ou cara? seja, só fica com o carro da empresa ou particular enguiçado no meio da rua. Quem quer? Quem Ou quer? guardar na garagem. Não tá ruim, Não, tá engasgando, tá parecendo carro de gago. Não, leva lá é no carro. top, lá tudo A mais equipe top. dele toda vai lá, vai fazer um baita de um serviço bom, preço justo. Preço justo, parcela. Vai ficar bonitão em 10 vezes sem juros, meu Pô, amigo. aí ficou fácil. Não dá. Eu tô até pensando, eu acabei de falar, de repente eu posso comprar um Premium, uma Ferrari, porque posso pagar o conserto dela em 10 vezes. Não, não? Oxe, tá Ficou fácil. garantido. É boa. Ah, Né? vai vender o Fusca 77 e Vamos trocar por uma comprar Ferrari. zero quilômetro. Pronto. É isso aí. Aí leva lá no Carlos que se der qualquer problema. É que esses carros não dão problema. Aí o dono da oficina também fica triste. Não, mas a gente Fica leva comprando lá. carro e não dá problema. O dono da oficina fica doido. Não, não pode, não pode. Então vamos mudar de carro, vai. Vamos comprar aí um Ford 63, 64. O Ele vai Fiat- gostar da O gente. Fiat 147. Nossa, olha que eu já dei. Cadete, puta. Aí, Cadete GSI, cadete. Um Tempra. Não, o Tempra era campeão. Maréia. E aí, Maré. Campeão de... Maré e o. Tinha o Tipo, Fiat Tipo. Um Fiat Tipo que parecia um Uno gigante. E a gente fazendo propaganda de quem não patrocina a gente, isso é um absurdo. Não, nada, esquece esses caras. Mas brincadeiras à parte, a gente precisou. Funilaria, pintura mecânica, o pessoal lá, a equipe do Carlos, o pessoal Top. todo lá, uma baita de uma atenção. É só ir lá, liga para eles ou vai até lá que fica na Xavier Pinheiro 151. Galera tá toda lá pronta, a postos para te atender. Atende todas as seguradoras, tá? Então você também que tem a seguradora, teve aquele imprevisto, pode ir lá que ele trabalha com todas as seguradoras. Serviço garantido. E o outro patrocinador aí É da casa. Você tem que aí falar. aí Você conhece o pra pessoal? judiar, é para judiar, né? Você conhece esse pessoal? Eu conheço um pouquinho. É o tal dos Santos Sabores Massas e Pizzas. Pensou em massa artesanal feita no local, com o prato finalizado com ervas da horta. Então vem aquele perfume maravilhoso falar de do comida manjericão, do tomilho. É uma perfeição, né? Santos Sabores Massas e Pizzas. Hoje, durante o dia, você tem lá o chefe Nando Afonso, que cuida do almoço. Esteve com a gente aqui. Teve com a gente. Você que não acompanha a entrevista dele, acalma o coração, como diria meu amigo Pedro Paulo Pitbull, que tá gravado. Você vai lá, vê na nossa playlist de ao vivo. Tem lá a entrevista com o chefe Nando Afonso, foi muito legal.
rodou bastante aí também em vários lugares, trabalhou em acampamento infantil, trabalhou em restaurantes renomados, então vale a pena você conferir, tá? Não perca. E à noite tem o craque das pizzas. Maradona. Então, e ontem teve lançamento de pizza doce e salgada, sabores novos. Então corre lá no Instagram, Santos Sabores 013 e confere lá que tem bastante conteúdo. O pessoal da imprensa foi lá, os blogueiros foram lá, divulgaram bastante. Foi uma noite para sair de lá chateado da vida de tanto comer. Eu tô de olho na portuguesa. Aguarda que eu vou. Né? Dar uma parada. Tá devendo uma visita lá? Tô. Mas é que tá meio corrido mesmo. Meio maluco. Tá meio corrido. Eu viro negócio de síndico, podcast, trabalho aqui. Eu participo também de uma coisa chamada plataforma, um projeto chamado Protagonismo Cidadão Regional. A gente está com um fórum para acontecer. Já estamos na iniciação dos trabalhos, definição de Media Kit, de parceiros, possivelmente TVs. Então, quando sobra um tempinho. Mas vamos sair do futebol de domingo? Sai do futebol e vai lá comer. Não dá, no futebol não dá. Não. É aquela desculpa, né? Tem que ir. É aquela desculpa, né? Do futebol de domingo. Mas vamos ao que interessa. Vamos. Porque hoje a gente está com uma pessoa fantástica. Mais uma vez, graças a Deus, Deus trouxe a luz das mulheres, graças a Deus. Os homens são muito bons também, mas a luz da mulher, a versatilidade é diferente. E aí a gente fica tudo besta, né? É umas histórias doidas, é divertido. São histórias sensacionais, encantadoras em todos os sentidos. Então hoje a gente tem o prazer de trazer a Yasmin Montaner. Isso, Yasmin Montaner. Montaner. Salve, galera. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Aqui na nossa sala de casa do Tafood. É legal, você sabe de uma coisa? Obrigada, gente. Santos, Guarujá e Praia Grande já. A gente já tá indo no caminho que a gente está falando, que é a culinária regional, né? Falar dos nossos no entorno. Eu costumo dizer que eu sou bairrista, mas eu sou bairrista de Praia Grande, de Cubatão, de São Vicente, de Guarujá, de Bertioga, porque somos todos iguais, né? Sim. Então acho que isso é legal. Vamos ter gente do mundo todo. Vai, logo mais. Por aqui para valorizar. Tem que começar. Lógico, a terra, né? A raiz, as origens. Tem gente boa para Dedéu aqui. Tem. Muito. Tem especialistas aí, né? Que a gente pode também chamar para participar. Tem nomes aí importantes que você cita de vez em quando aí. Mas hoje Os a gente mestres. tem a Yasmin que é... Não, mas você vai ver que ela é mestra do que faz. Eu já percebi, só num bate-papo aqui. Fora Yasmin, da... mais uma vez, seja muito bem-vinda. Aí vamos Obrigada. começar pelo basicão. Né? Primeira vez tu aqui no Tafood. Sim. É a primeira de muitas. O basicão. Você é daqui da Baixada, você é daqui de Santos, veio de algum outro lugar. Bom. E como você começou nesse mundo maravilhoso e ao mesmo tempo muito louco da gastronomia? Bom, vamos lá. Na verdade, eu sempre gostei de cozinhar. Fui uma criança gordinha e cozinheira. Já curtia comer, já curtia aqueles sabores diferentes. Então, eu era uma criança de 7 anos que comia pimentão, comia paella. Queria sentar na mesa dos adultos para comer, não era na mesa das crianças. Então, eu já tinha um paladar aí mais aguçado. Quando eu fiquei mais velha, eu não tive muito apoio no começo com gastronomia, porque há 10 anos atrás não tinha essa visão toda do que é a cozinha. Na verdade, a gente tem 2 pilares, que é o glamour e o real life, né? Que é a vida real. Mas, assim, não viam com bons olhos, tipo, por que você vai fazer culinária? Faz primeiro uma outra faculdade, que aí eu entrei em engenharia, fiquei 3 anos em engenharia civil, e aí depois você faz por hobby. E aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei a fazer, mas enfim, não deu certo. E aí eu falei o seguinte, ou eu vou para o que eu gosto, que é mexer com comida, ou então, assim, sei lá, o que eu vou vir fazer da vida, não sei. Mas não vai ser engenharia. E aí começou o meu rolê na gastronomia. Esse ano completa 10 anos, né? Inclusive vou fazer umas ações, uma brincadeira com relação a tudo isso que aconteceu, né? 10 anos eu acho que é muito tempo, é uma década
E aí eu vou fazer um celebration, enfim. E aí eu entrei na faculdade e tal. E aí no segundo semestre eu tinha uma amiga que tava no Dom, que aí é o Você Dom, estava Alexa. estudando em São Paulo? Não, tava estudando aqui. Eu comecei na Unisantos, aí eu participei de concursos gastronômicos, cheguei a sair na T-Revista, aquele burburinho todo. Gente, imagina, há 10 anos atrás, não tinha nem chefe mulher, eu acho que aqui ninguém falava de ninguém, né? Então, assim, para mim, assim, nossa, uma aluna de gastronomia, fizeram todo, né, a matéria tal, porque eu participei de um concurso, e aí eu fui uma das finalistas nacional tal, e fui representar Santos. Então, assim, foi muito cru. Eu tava no primeiro semestre, não se falava nem ceviche. Tudo bem, né? Não dá para falar que eu sou tão old school, mas 10 anos já é bastante. A gente viu que mudou muito a gastronomia santista, né? Eu lembro que quando eu comecei ainda era aquela cozinha raiz clássica, os fundos, os molhos, mas eram só em grandes hotéis. Isso. O resto era tudo coisa pronta, pozinho, quinora, era mó brisa, né? E hoje em dia ainda é, né, gente? Não vamos falar real, ainda a gente sabe que rola. Na comida do dia a dia. É, não tem como, não adianta, tipo, a gente romantizar, né? Porque eu acho que também rola muita romantização, a gente, putz, enfim, até fugir um pouco do que eu tava falando. Aí, participei, tava no segundo semestre, fui embora para São Paulo, que aí eu fui pro Dom, né? E aí chegou, vivi toda a experiência lá com a Alex Atala, depois eu... E para quem não sabe, só fazer um parênteses, né? Porque a gente tem, óbvio, muita gente que assiste que é do mundo da Da área. gastronomia. Mas o Dom, eu acredito, se não me falha a memória, é o primeiro restaurante do Brasil sim, a ter estrela Michelin. foi. Né? Então, e o Atala é quase que uma lenda aqui no Brasil. Sim. Nós estamos falando aqui, tem gente, não estamos aqui para debater se é bom ou se é ruim. Fato é que foi reconhecido desta maneira, então é um lugar que para o teu currículo é... Massa. Na verdade, eu acho que eu digo que lá eu aprendi muito sobre ingredientes brasileiros, tanto que eu sempre gostei de cozinha brasileira, assim que eu descobri na faculdade as matérias que existiam, as possibilidades, e eu falei, cara, o Brasil é lindo. O Brasil é maravilhoso, o Brasil é perfumado, meu Deus do céu. Na verdade, não é que defendendo a nossa sardinha, mas na boa. Eu fui agora recente pro Cerrado e pra mim o Brasil é o rolê. E eu tive a certeza, porque tudo que eu vi lá no Dom, eu vi depois na estrada, vi viajando e conhecendo os lugares que eu fui, pro Centro-Oeste. Então, olha só como, né, as coisas se conectaram. E é engraçado que a gente estava conversando com o Tadeu, né? Sim. Nessa última entrevista, e o Tadeu ele tem um restaurante de frutos do mar aqui no Guarujá, Farol. E ele falando também da riqueza dos ingredientes brasileiros e tal, tudo. Mas como é difícil no próprio Brasil, às vezes, você ter certos ingredientes que às vezes não estão tão longe de você, mas é pouco difundido. Bom, vamos combinar. Né? Eu que trabalho na área da gastronomia italiana, uma coisa que se usa muito, que eu amo de paixão, é o tomilho. Mas parece que as pessoas só descobriram o tomilho um dia. Não. Né? Há 5 anos atrás. Oi. Aí a pessoa olhava assim, mas não é orégano. Não parece, não tem nada a ver, na verdade. Então, mas as pessoas olham e elas falam, mas não é orégano? Não, tomilho, é outra coisa. Mas eu também acho riquíssimo, mas eu acho que a gente ainda enfrenta uma dificuldade imensa de encontrar os ingredientes nacionais, puramente nacionais. Cara, eu vejo que o brasileiro ainda não entendeu qual que é o valor da terra dele. Eu acho que assim, a gente está vivendo uma transição que, por exemplo, o Brasil é o novo mundo. A França, por exemplo, vamos falar sobre países, eu posso dizer países com terroir. Tem uma história antiga e eles valorizam o produto natural deles, o produto orgânico, o produto de pequeno produtor. Entende? Eu acho que eles têm mais sensibilidade na história cultural gastronômica. E o brasileiro, como foi uma mistura muito louca, e é um país grande, eu acho que se dividiu e ainda o próprio, cara, não querendo entrar em política também, mas o próprio governo não prioriza, entendeu? A gente não tem ainda, a gente tem a nossa comida brasileira, que para mim é a melhor,
brasileiro, asiático e mediterrâneo. Ponto. Para mim é ator, que eu mais amo. Eu acho que você vê que a gente tem uma miscelânea de culturas aqui e criou a comida brasileira. Eu acho que falta um pouco de divulgação, eu não digo divulgação, tipo Instagram, mas de falarem sobre os sabores do Brasil. As pessoas não conhecem, às vezes, um cupuaçu, uma castanha de baru, gente. Vocês já comeram baru? Não, nem ferrando. Não, não, não. Eu faço parte desse time da vergonha. Não. É o amendoim, entendeu? Do Cerrado. Gente, é maravilhoso. Tá vendo? Eu devia ter trazido. Eu trouxe realmente sacas e sacas de baru e a tapioca de lá. A tapioca de lá não é essa branquinha que a gente come, é uma amarela, azedinha, maravilhosa. Gente, por favor, vão atrás. Vocês precisam mergulhar nos sabores do Brasil, porque é a coisa mais exótica que tem. Realmente a gente é um país tropical e rico. Sabe onde eu via muito disso? Teve uma época que eu trabalhei na Rede Alcântara Machado, que fazia feiras e eventos, que faz Sim, Salão do Automóvel. Ridge Exhibitions, hoje é RX. Aham. E na época eu fui contratado até para fazer as feiras de turismo, né? Porque como eu venho dessa área, formado em hotelaria, trabalhei muitos anos e tudo. Então eu trabalhei, tinha uma feira do governo federal, que era que era o Salão do Turismo. Salão do Turismo. Salão do Turismo, eu ajudava a vender os stands, organizar o evento e tudo. E era um momento onde eu tinha mais contato com a gastronomia nacional, realmente a regional e tal. Todas essas... É que eu não vou lembrar o nome, porque acaba tendo pouco contato, prova pouco. Era um momento onde eu ficava mais próximo dessas coisas. Parece que viria de outro planeta. Não, mas era uma Não é feira essa a sensação que dá? Parece que assim, você precisa fazer uma negociação de importação para você ter um negócio desse. Você ter uma castanha de mas baru. essa feira, por exemplo, que ele fala, eu lembro, Eduardo Sanovics foi Eduardo, presidente da Embratur na Um ocasião. amigo O Eduardo é um amigo desde... Ele que me levou para lá. Então, o Edu é amigo desde o tempo daqui da Secretaria de Turismo, no tempo da Thelma, enfim, ele era chefe de Ele foi departamento de secretário turismo. de turismo Foi. do governo. Agora ele é presidente da BEAR, que é a Brasileira de Empresas Aéreas. Isso. E a gente via nessa feira falar muito a respeito de tudo o que o Brasil tinha como a parte folclore, a gastronomia. Então, era muito explorada essa questão, dizendo o que a gente come em cada uma das nossas regiões. E destacando, como você falou, destacando determinadas iguarias, condimentos, enfim, temperos que eram da culinária regional. Uhum. Então essa feira, ele tem razão, é uma feira muito boa, uma feira que Azeites dos mais variados. esclarecia Dá pra fazer de tudo, tanta né? coisa, De e que tudo. transforma o prato, né? Sim, Então era uma feira muito boa, né? Uma pena que ela acabou... bom, Se enfim, esvaziou. a gente vai entrar em política, mas Se ela esvaziou. acabou, esvaziou. Aham. Mas era uma feira muito boa que vinha com essa pegada de poder dizer o que é que a gente come, o que é que a gente tem, como é que a gente faz, as especiarias, os pratos especiais. Enfim. Nós tínhamos tudo nessa feira, que era essa feira do Salão de Turismo. Caramba. E era a AMB, né? Aconteceu na Era no AMB, AMB, né? AMB. E era muito boa. Ah, eu sou suspeita. Eu acho que a gente tá perdendo muita oportunidade. O Dom foi que me abriu realmente a cabeça com relação a isso. E aí foi. Fiquei, estagiei lá, aí eu troquei de faculdade, fui morar em São Paulo, fui estudar na EMB. E aí eu terminei lá porque tava inviável, que eu, né, subir e descer, doideira. E aí eu passei pelo Dom, né, os dois marcantes para mim, teve uns no caminho que acho que não merecem ser mencionados, e o que me deu a minha, acho que a fechada de chave antes de eu continuar uma outra fase da parte daí da minha carreira foi o EMA, que foi a chefe Renata Vanzetto, que é uma caiçara, só que lá do litoral norte, de Ilhabela, maravilhosa, assim, a bicha é criativa demais, assim, o ambiente gostoso de trabalhar. Cara, é tudo que a visão que eu tinha de outros lugares que eu passei de estágio e trabalho foi quebrado o paradigma com a gestão desse grupo, com essa chefe, que também era uma das proprietárias. Então, foi muito bom para mim, assim, foi... Culinárias completamente diferentes. Não, totalmente. A dela é mais Mundos. e a dela é a que eu gosto, a raizona, não é ficar tipo, pegando um lombo do pirarucu
Que vinha uns peixão pra gente monstro. E aí, tipo, só o lombo e tal, o resto era virava rango de funça. O Nando comentou aqui que a primeira vez que ele trabalhou num restaurante, perguntei pra ele o maior desafio, ele falou, nossa, cara, eu não entendia porra nenhuma, falando português, cara, de peixe, de manipular peixe e tal. E aí E me foi. botaram um baita de um peixe, assim, eu não sabia nem por onde começar, eu não sabia nem que faca usar, se usava faca, se usava a mão. Aí eu chamei o chefe, lógico, o chefe foi lá, me deu uma aula e tudo. Foi a mesma sensação que você teve. Você olha, você fala assim mesmo, e agora? Que doideira. Porque a teoria, às vezes, na faculdade é uma coisa. Não, na prática, gente. E no pra valer, né? No pra valer, desciam uns tanques, assim, sei lá quantos quilos de galinha com ovo. Mano, sem brincadeira, não sei quantos quilos tinha, não faço nem mencionava, eu só queria que eu visse o fundo da pia. Para finalizar ali a área de limpeza, que era bem área de recebimento de mercadoria, e aí porcionamento, tempero, era todo o grosso. Mas foi aí que eu aprendi a trabalhar com os temperos, porque, nossa, eu tive acesso a muita coisa, assim, realmente. O cara é um mago também na cozinha. Eu acho que, assim, ele é um pesquisador maravilhoso, ele tem muitos benefícios, e aí aquele negócio, né? Ame ou odeie. E aí cada um tira a sua própria conclusão. Mas eu aprendi muito. E daí depois entrei da Alvidito, que também foi uma experiência muito boa, mais conhecimento, só que aí foi a comida raiz, a comida do dia a dia, só que regional de cada estado. E aí foi indo. Aí Renata veio com a comida descomplicada e maravilhosa, saborosa, com uma mistura asiática, Brasil e Ásia, que eu amo. E aí depois decidi empreender, voltei para Santos, para Baixada, né? Porque Caiçara não vive longe do mar, acaba que a gente tenta fugir, mas volta. E olha, você sabe que você fala um negócio, eu quando fui para o Transamérica, eles diziam assim, vem morar em São Paulo, essa loucura de subir e descer todos os dias. Eu falei, subo e desço todos os dias. Eu ia ao volante, e às vezes ficava 3 horas para chegar em casa. Eu subo e desço todos os dias, fique tranquilo. Eu saía daqui 6 horas da manhã, chegava lá 8 horas, 8 e pouquinho, mas não. Adoro São Paulo, eu sou apaixonado por São Paulo, mas não para morar. Para morar eu posso até não ir à praia, mas eu tenho que olhar para aquela direção, eu sei que lá tem o mar. É mais ou menos isso. É isso. E o cheiro, né? Cheiro, a natureza lá cheiro, é... O cheiro. Não adianta, assim, eu já tipo, vamos para Ibirapuera. Não, gente, é artificial. Não inventa. Tomar sono. Não, e é gostoso. Não é da nossa cultura. Não é, fica lá no gramado. Eu gosto de esticar o paninho na areia. Mas você vê uma coisa tola, mas assim, você sabe que já está chovendo em algum lugar? Porque o cheiro vem, quer dizer, ele se mistura, ele diz para você, olha, ela ainda não está chovendo, mas está chovendo por aqui. Eu adoro o cheiro de chuva. Aqui na Praia de Santos a gente olha lá. Está chovendo. Mudou. Praia Grande já começou. Já choveu. Já começou. Não, e o cheiro. Daqui a pouco chega, então vamos recuar. Eu fui criado no morro, na época do que ainda a gente não tinha asfalto para tudo quanto é lado, e quando começava a chover, que principalmente no tempo quente, que a água batia no solo, meu Deus do céu, se misturava um monte de coisa, né? A mata, o cheiro das coisas, enfim. O aroma. Então a gente tem essa. São Paulo não dá, porque chove, começa a cair aquelas pedras de ferrugem, de poluição, por cima e baixo, você já não sabe mais que cheiro é esse. Isso aí é, sei lá, deve ser produção de óleo, deve ser. Químico o negócio, não é natural. É químico. Mas eu acho que tem a ver um pouco com o mundo cão que rola ali na cidade grande, né? Então, São Paulo é muito louco. É muito, São Paulo muito. São Paulo é muito louco. Mas eu sou apaixonado pela capital. Eu também, sou gente, maluco tem muita coisa. Tudo, toda hora. Não, é 24 horas, sabe? É delivery de sardinha 24 horas. A gente fala que São Paulo não dorme, né? Não, gente. São Paulo não dorme. Eu adoro São Paulo. Para tudo e para qualquer coisa. Não interessa o nicho que você faz parte, tem coisa 24 horas. 24 horas. Se você quiser. Tem. Coisa... Gente, eu já fui. E o privilégio que a gente tem de estar, independente de você estar aqui em Santos, Guarujá, Praia Grande, você está 50 minutos, uma hora e pouco de São Paulo. Nossa, então, assim, sei lá, hoje eu acho que às vezes é um privilégio poder ir a São Paulo, desfrutar de
todas essas Uhum. coisas fantásticas que São Paulo tem, em termos de teatro, Nossa, gastronomia, tudo. Diversão. cultura de Diversão. forma É, geral, cultura, é muito rico culturalmente. exposições putz, os eventos que tem no Teatro Municipal de música Não, erudita são surreal. maravilhosos. Para quem gosta, óbvio, né? Não, mas o tem centro também de São Paulo. Gente, eu sou a Miss Centro ali. Eu Centro é adoro o muito louco, Centrão, né? comer no Centro é muito louco, Centrão. é. Eu fiz uma passagem pela Casa do Porco também, com o Jefinho Rueda. É mesmo. Foi. Tipo, nessa época eu tava no EMA ainda, tava com a Renata, mas tava fazendo estágio, terminando uma matéria da faculdade. Embaixo do prédio mais famoso de São Não, meu, Copazão, Bar da Dona Onça, É. Jefinho Rueda. Gente, aí eu Meu, Eu não tinha como, eu Copan, virei do centro, né? Não teve cara, quem como. não teve a oportunidade Nossa, eu de já. ir lá, Você, cara. você sabe que você. Porra, anda na calçada, É, só lá. você sente uma energia assim, os ancestrais assim da Mas isso você matriz. subir, pegar o elevador e ir num apartamento de um conhecido lá. Você para, o elevador para no meio, você sobe um lance e desce um lance. Nos cantos, mudou bastante, porque eu sei que agora fez um baita trabalho, o Copan mudou bastante. Tem uma administração diferente, ele era meio punk. Você andava em alguns corredores, você chegava no final do corredor, você encontrava de tudo na pontinha do corredor. De tudo, imagina de tudo. Né? Então era muito louco o Copan. Mas aquele centro ali, Ai, cara, é eu muito amo. louco. Meu Eu saía Deus. daqui, de uma época que eu adorava um perfume e não achava em Santos. E tinha um mapping na Praça Ramos, ali em frente o teatro. O teatro. Né? Eu saía cedo daqui, pegava o busão, eu ia lá para o Centrão, em busca de. Não encontrava no mapping daqui, encontrava no mapping dali. E outras coisas mais, né, que você vê, você quer comprar, você não achava aqui. Nós estamos falando de 40 anos atrás. É, não mais ou era menos isso. nascida ainda. Você não tinha nascido, mas 40 anos atrás, era isso que eu fazia. Às vezes eu saía daqui, pegava o busão e ia comprar umas coisas lá, perfume principalmente. Você não achava com tanta facilidade, né? Olha só, eu também tive uma história com São Paulo. Eu ia escondida para 25 de março, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que minha mãe odiava. Ela, pelo amor de Deus, 25 de março, não sei o quê. Eu não quero ir para 25. Aí eu pegava lotação lá em São Vicente, subia para ir comprar as mesmas coisas. Era perfume, brinco, adorava. E aí foi aí que eu comecei a conhecer São Paulo. Eu ia, subia, rodava um pouco ali o centro. Então eu conheci casa de lugar de esfirra. Então atrás ali da 25 tem o Rafu, né? Rafu, acho. Que, meu, a esfirra de lá, eu tenho que, toda vez que eu vou, se eu não comer lá, é o único lugar que eu como ali, assim, sabe? Que eu, assim, sempre tô falando, eu a garanto, é bom. E eu levo mó galera, todo mundo que sobe comigo pra aquela área da 25, vamos comer. Onde é? Eu falei, vem que eu vou te apresentar o melhor rolê de esfirra, eu gosto. Gosto de explorar, né? Eu curto isso. Aí eu Ali é legal. Também eu sei yakisoba, andar por exemplo, no próprio bastante. prédio do 25, da 25, aquelas cadeirinhas ali, Uhum. tem um yakisoba que se você for na cozinha, talvez você não coma. Ah, Mas sim. você sabe que é raiz, Que é é o China que está gostoso. fazendo, é a maneira com que eles fazem. Cara, eu ia para lá, dava um jeitinho às vezes, yakisoba, ia para lá. Tava a fim de comer um pastel, um lanche, mercadão, mercadão, Eu gosto. entendeu? Quer dizer, e assim, como você falou, são vários rolês, né? É prazeres de São Paulo. Vocês têm que sair daqui 7 da manhã, tomar café num lugar, depois almoçar, depois tomar um lanche. Assim, você faz uma tour, janta e aí depois come uma sobremesa naquela doceria que fica até meia-noite. Não, e à noite é muito louco você Ah, andar, né? no- Você tem que sair, assim, mente aberta. Olha, acontece tantas porcarias no mundo, mas eu já andei à noite em São Paulo, assim, tipo, vai demorar muito para descer. Ah, já estou por aqui mesmo, vou ficar tomando alguma coisa aqui. Eu já saí de São Paulo e os colegas diziam assim, tu vai para Santos desse jeito? Você vai. Eu tô legal, só me põe na Imigrantes. É Mais ou menos, olha que Só fácil. no GPS. Não Depois na tinha, Imigrante, né? não tinha. Então, às vezes nós Nossa. saímos do escritório, íamos para um bar, e descendo ali na lateral meu Deus do céu, puxa vida, ali na Paulista, o nosso museu que tem ali, MASP. do MASP,
Quando você está indo sentido Augusta, não vai, pega a primeira, assim, na lateral dele desce, tinha uma árvore gigante, uma choperia. Ainda Até tem, hoje. eu adoro Menina, ficar lá, eu saí de lá eu tenho, nossa, eu Nossa, amo ali, o Chamado chopp, Jesus de o Genésio. chopp sempre de Nossa, é trincando, loucura, sempre, é mó loucura. calor abafado, ali. aí você pega 5, 6, assim, né, quem trampava de manhã, dava 5 da tarde, o after na Paulista, aí colava, sentava ali, e Nossa. várias, mas você bebia, parecia água, você bebia, você não evaporava, percebe, você não percebe. Nós saímos de lá, às vezes, reuniões de final de tarde no grupo, era Grupo Mendes, enfim. E aí nós vamos por ali porque é mais fácil, um cai por aqui, outro vai por ali, o Justo precisa ir para Santos, então vamos embora. Meu, juro por Deus, eu falava assim, ó, só agora, nesse minuto, Justo, me segue, só me deixa onde eu tô próximo da imigrante, porque eu vou embora. E vim embora, os caras dizendo, brincadeira, você não vai desse jeito para lá. Mó Ia, delícia. né? Você Ah, ia. Babilônia, né? A gente tipo, entra num looping, né? Você vai para São Paulo, é muito tentador, né? Anhangabaú, Paranaengabaú, eu ficava ali, Amo. eu achava, a primeira coisa que eu cheguei em São Paulo e na região do centro, o Anhangabaú, era uma gigantografia lá, uma tela, enfim, da Tomiotaki, bem no paredão assim, lembra? Foi a primeira vez que eu tive contato com Tomiotaki e aí eu comecei a ler, ver coisas dela, né? Aqui a gente tem E hoje tem o seu como é que aqui no emissário é dela, É dela. o projeto é do filho, até onde eu sei que é o Rui, Uhum. que era devoto, como se diz, trabalhou diretamente com o Niemeyer, né, quer dizer, teve essa Sim, experiência com ele, mas eu pirava ali no centro, eu saía, eu descia no Anhangabaú, ia fazer todo aquele trecho ali, Uhum. a pé, porque eram companhias aéreas, operadoras, enfim. demais, Não, top demais, top demais. As grandes lojas, o mapping, para mim foi um sofrimento quando eu soube que ele estava fechando, né? Porque era tudo, né? Eu falo que, perdão, quase derrubei a TV. Eu quebro tudo, gente. Eu acho que Dois. São Paulo, ele tem a cara do Brasil, porque isso é muito. Lá respira história, você fica mais artístico em São Paulo, porque eles fazem você viver aquilo, porque na verdade foi uma cidade que foi basicamente construída por não só imigrantes, mas a parte aqui, eu não sei como é que fala, mas os brasileiros mesmo, gente de toda a região, então nordestino, principalmente nordestino, aí tem a mistura do nordestino com o japonês, entendeu, o italiano, gente, você vive Tanto é que, a exemplo de grandes metrópoles, tem, né? São vários sotaques, bairro né? do Bexiga, Que é pela italianos, né? culinária italiana, ali cresceu muito. Você tem ali a Liberdade, que é hoje Braços é o coreanos, amo. Então, quer dizer... Não, e os sotaques, né? Você pega os sotaques, em determinadas regiões de São Paulo, você percebe a maneira com que o paulistano fala. O paulistano da Moca, o paulistano... Não, adoro a Moca, morei na Moca, Nossa, amo, de eu ia paixão. para lá para um restaurante, nós nos juntávamos, íamos para lá para comer naquela época comer tilápia, não sei, eu não lembro agora o nome do restaurante, mas era muito louco porque a gente deixava o carro num trecho e andávamos aquilo ali a pé. Da primeira vez para escolher onde íamos comer, e aí entramos porque tinha um baita de um aquário gigante na porta, tinha lagosta, o camarada ia lá e pegava a lagosta e, sabe, aquelas coisas malucas que você só vai pegar em São Paulo, você vai curtir só em São Paulo. A gente tem aqui os nossos tradicionais, mas é tradicional ao pé da letra, né? Senta à mesa e ele te oferece o cardápio, a comida é muito boa e tal, mas não tem aquele apelo visual, né, de colocar, né, sei lá... Como eles fazem em São Paulo, São Paulo é muito louco. Rootzeira, né? Na verdade, é a comida do papum, lá é 24 horas, é 1 hora para comer, 1 hora para comer, pum, pum. Assim, eu vou falar, sou suspeita, mas eu acho que é legal para até mesmo fazer meio que uma imersão, assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, né? Eu faço toda parte de criação de cardápio e tal. Adoro consultoria, né? Então, eu adoro a parte criativa da brincadeira, só que hoje em dia eu tenho um pouco mais de pé no chão, então eu consigo ter a consciência do principal, que é precificação. Aí começa todo aquele caos que ninguém quer ver, né? Que aí eu falo que entender também o que o teu cliente quer, né? Exato. Não adianta você dar aquela pirada e o cara... não, ó, geralmente é ao contrário. Na verdade, sempre ao contrário, gente. Quando você pega, eu não sei se é porque eu acho que eu tive a visão também como comerciante, porque eu sou comerciante, eu tenho um restaurante que é o Maletitos, tenho mais 2 sócios, mas a parte criativa ficou para mim.
de criação de prato, treinamento da equipe, e eles, um é administrativo, o outro é operacional, que fica lá atendendo a galera, né? Então, cara, eu vejo que eu tive a consciência de ver os pontos que, tanto como colaboradora, né, quando eu estava de staff, e depois no outro cenário, entendeu? Que era como líder, como proprietária. Então, eu vejo que às vezes eu falo, gente, eu já fui assim, quando alguém vem me procurar para fazer alguma coisa, eu já tive esse desespero, eu já inventei de fazer cardápio para atender todo mundo que eu conhecia, sabe aquela coisa? Ai, põe isso, ai, põe aquilo, ai, porque eu adoro. Eu falei, tá, mas você vai comprar uns 3 todo dia? Porque se você comprar 3 todo dia, eu coloco no cardápio. Então, de segunda a segunda, a gente pode deixar, se você pedir todo dia, porque para mim não compensa. Olha só, né, como a gente tem que romantizar e ao mesmo tempo colocar o pé no chão. Então, eu acho que para mim ali essa parte de criação foi de tudo que eu, né, voltando àquela que a gente estava falando sobre as trajetórias, São Paulo é um lugar legal para ir para fazer imersão. Então, sabe, de você ver novas ideias. Gente, é a metrópole, é onde a galera vai ser vista, né? É onde você. Só que ao mesmo tempo, São Paulo é aquela coisa, você também é um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia, verdade. Entendeu? Tipo assim, você não é só um sopro ali. E as cidades de litoral, né? O interior, você consegue fazer um destaque regional. Uma Né? coisa que eu gosto sempre de falar, o Gilson sabe bem quando a gente está aqui conversando aqui nesse bate-papo, especialmente com mulheres, e aí até pegando o gancho aí no que você falou, né? São Paulo, você é um grãozinho de areia. Aí vamos lá, 10 anos atrás, sai você daqui da Baixada Santista, vai para lá, mesmo tendo oportunidade, até relâmpago, como você brinca, de Isso. estar no Dom. Quem não gostaria de estar no Dom e de repente você está lá? Mas como é que você sentiu que foi essa tua escalada, sendo mulher, não sendo de São Paulo, né? Não sendo do métier, porque, né? E com essa Uhum. história de você de repente já ter estado no Dom, você enfrentou você sentiu isso na pele que tinha esse preconceito? Porque durante muito tempo, né? A cozinha de uma forma geral, primeiro que não tinha nada desse glamour. E Uhum. era um ambiente muito masculino. Não, é insalubre Porque, até né, hoje. porque mulher era na cozinha de casa. E Infelizmente, não não estou é aqui fazendo campanha nenhuma, totalmente mas era a realidade. Você via as equipes, na sua grande maioria, era muito difícil você encontrar um uma mulher. restaurante, principalmente de alto giro, onde tivesse uma mulher dentro da cozinha. Nunca. Sempre a mulher ficava em segundo plano como auxiliar do cozinheiro. Então, abraço direito, que era que Ou deixava as fazendo mise panelas en place, airadas, o mise en place, ou então às vezes saladinha. isso, sempre foi assim, né? E na verdade, meu, foi tão natural pra mim, assim, eu levava as bordoadas e tá bom. É isso aí. Na verdade, assim, é pesado pra caramba, ambiente hostil, machista. Não vem falar que não é, porque é muito, assim, sabe? E eu acho que eu também saí um pouco daqui. Vou assim, bem falar real. Eu fiquei um pouco ressentida com o cenário da gastronomia aqui na Baixada Santista, há uns anos atrás. Tipo, até mesmo com relação à galera que contratava, empregava, tipo assim, realmente não era um ambiente legal e eu não vi um crescimento criativo. Então eu falei, você quer saber? Eu vou explorar um pouco para eu entender e para eu voltar mais bala ainda. E aí quando eu voltei com uma visão diferente, assim, tipo, muito mais aberta a tudo. E aí, tudo que eu já tinha ouvido falar daqui, das coisas que aconteciam, amigos me relatavam coisas, amigos. Eu falei, caiu sobre terra, agora vai ser uma nova era aqui. E aí, eu sou uma pessoa que observo tudo que abre, os restaurantes, os lugares que estão, né, a dinâmica de aberturas e fechamentos de casa, que eu acho que hoje a gente vive isso ainda, em todo lugar é assim, mas de abrir e não aguentar, não se reinventar e cair. E aí, que nem tem aqui em Santos uma chefe que eu adoro o trabalho dela, que é a Maísa Campos. É uma chefe mulher também. E ela destacou, então assim, muita gente conhece ela tal. E eu acho que é isso, ela também vem de uma geração mais antiga, mas aqui rolou um pouco isso. São Paulo também, óbvio, mas. E aí a hora que eu fui explorar para lá.
E voltei com uma outra visão de tudo, de tudo. Eu falo que foi, acho que talvez para trazer um pouco dessa revolução. Quando eu conheço o chefe mulher, eu fico, caramba, até que enfim. Caramba, até que enfim. Aqui no Marcelo tem olha, Não conheço o Marcelo. vou passar vergonha. Eu vou pedir desculpa e daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela, mas aqui no Wine Bar que tem aqui no Corporate, que a gente está aqui Laticínios, né? Laticínios Rubi. No Marcelo. Laticínio Marcelo. O fornecedor, tô confundindo. Hã? Tô confundindo com o fornecedor, Laticínios Rubi. Laticínio, que é um fornecedor, Aham. fornecedor daqui de Santos. E aí a gente. E ela, pessoa que se destaca, sempre se destacou aqui, trabalhou no Capitães, aí, ou no Iná também. Nossa, Iná, caramba, eu lembro da época que veio veio umas propostas. E aí veio pro Marcelo. E putz, faz coisas fantásticas. Eu Compra minha massa. Eu trabalha acompanho. aqui e é muito legal. Então, eu sempre ressalto isso porque, como você falou, e eu gosto de falar disso, porque as pessoas, e aí emendando também, tem muito essa história da glamorização. Coitado do Gilson ouve sempre isso, mas é uma verdade. Eu acho sempre legal a gente ouvir as diferentes opiniões, mas com o advento dos reality shows, trouxe à luz uma profissão que até outro dia era simplesmente de cozinheiro, né? E os méritos eram sempre do maître ou do dono do restaurante, nunca de quem de fato fazia e produzia. Eu acho que nesse sentido os reality shows trouxeram e ajudaram a dar o devido caminhar para dar o devido valor. Hoje é muito mais valorizado. Hoje você vai num restaurante, você come uma comida boa, é muito mais comum você dê os parabéns ao chefe, dê os parabéns à equipe, porque a comida estava sensacional, que era uma coisa que raramente acontecia, né? Então, nesse sentido, ajudou muito. E eu vejo que também tem algumas coisas, né, que tornam um pouco os clientes também, alguns uns críticos de comida que não existem. Viram na TV e falam, agora eu vou aplicar aqui, né? Eu cito sempre esse exemplo, porque é muito marcante para mim. A pessoa comeu uma salada lá nos seus sabores e tudo, e aí ela virou para minha garçonete e falou assim: a salada está uma delícia, mas falta um toque de acidez. Porra. Você vai escrever a crítica em qual veículo de comunicação você trabalha? Marca eu, né? Você vai fazer crítica. Nossa, o cliente pode virar para você e falar que falta um toque de acidez. Você tem o limão, tem o vinagre, tem o balsâmico, tem Pronto. Porque eu acho que faltou um pouco, só isso. Tá Ou ele diz para ti, eu já sei o que faltou agora, me traz lá um balsâmico agora. Pronto. Um toque. Não, virou moda, né, gente? A gente tá com críticos gastronômicos de todos os... Tem. Você fala, beleza, mas qual que é a sua referência? Você chegou a assistir quando começou esse, principalmente o Masterchef, que foi o... Gente, eu sou a pessoa mais desantenada de TV, porque eu não assisto TV aberta nem nada assim desde os meus 22 anos. Louca. Então, assim, eu sei que teve. Eu não acompanhei nem quando foi o Dário aqui de Santos, na verdade, porque eu não me prende a TV, a tela. Assim, o celular tudo bem, porque eu tô sempre estudando, vendo, pegando referência, mas a TV eu acabei não assistindo, mas eu falo... o pouco que eu vi, eu achei massa, sabe? Assim, eu vi que... mas eu não tenho uma referência para falar. Eu acho que os realities, a minha opinião, os realities vieram realmente para trazer esse olhar crítico para as pessoas. Então, tem um lado... o lado crítico, mas positivo, do tipo assim, gente, se vocês não melhorarem, tipo... vai ter outras pessoas que vão te engolir, o mercado vai te engolir. Então, atualizações. Então, eu acho que trouxe um certo olhar para a população que estava acostumada com tudo que era industrializado, tudo que a fábrica entuchava, que aí é um assunto que eu também adoro falar, que é sobre a questão de cozinha slow food, a questão de cozinha natural.
entendeu? Eu defendo isso. A gente, não é só questão de paladar, não, mas eu lido muito com a questão de atenção à saúde, é um assunto político, é uma coisa séria, e a gente não tem também esse apoio, né? Então, questão de orgânico, questão da parte de pequenos produtores, assim, é pouco falado. Então, nossa, eu entraria num assunto extenso sobre essa questão, mas defendo e acho sim que essa questão que a gente falou sobre os realities, eu acho que abriu uma nova vertente, até mesmo que eu ouvia comentários de amigos que não são da área que falavam assim, nossa, eu ouvi falar sobre semente de baru, que vamos entrar no baru de novo, eu nem sabia o que é isso, eu falei, gente, mas a gente pega amendoim lá de fora, tipo, papum, assim, sabe as contas que não fecham? E aí, então, o reality trouxe essa visão, nossa, comer formiga? Ué, mas os índios já faziam isso, é normal, é daqui. Então, eu acho que trouxe essa visão para a população geral, né? Eu acho que. Fazer um parênteses, porque ó, achei ela. Virgínia. Eu desculpa, assim, uma vergonha ter esquecido seu nome, mas registro feito a Virgínia, que é chefe de cozinha aqui do Wine Bar aqui do Latim. Quero o arroba dela depois para ver o Você trampo falou dela. da sua casa, do seu restaurante. Fala um pouquinho dele pra gente, assim. Dá uma pincelada. Tá, vamos lá. É meu filho gringo. Fala, tava metendo bala até agora a cozinha brasileira, romantizando, Tal. mas eu É entrei. agora. Mas só por conta disso eu já estou me organizando para ir para o México, ali para o deserto, conhecer um pouco da culinária. Claro que eu sei que a gente não consegue adaptar para o paladar brasileiro, mas o meu negócio é um Tex-Mex. Só que é um Tex-Mex meio americanizado. Então é a comida rápida Tex-Mex, que é a fusão México e Estados Unidos, Texas, deserto. A gente tem toda a conexão das duas culinárias. Eu faço um cardápio, a gente não tem rodízio, é à la carte. A gente tem, né, burritos, taco shell, nachos, e é tudo criação, invenção, sabores que eu faço. Então eu pego uma referência, por exemplo, chili beans, e aí faço uma mistura com outras coisas para montar um burrito, por exemplo, aí dá um sabor, e eu crio nomes dos pratos. E aí tem umas brincadeiras aí na criação desse cardápio, tem sempre uma história por trás, sabe aquele papo? Porque eu fiz a tatuagem, qual que é o significado? Os meus pratos todos têm, mas eu não revelo, é uma coisa minha, e que aí são coisas que vão acontecendo na minha vida, positivo, negativo, e aí eu transformo aquele negócio em A gente fala muito comida. da releitura dos pratos. Né? Muitas vezes, Eu trouxe a releitura, mas sem seguir regra, porque eu não gosto de seguir regra. Eu gosto de fazer o que tem na mente, que o meu coração manda, o que eu acho que vai ser um afago na alma das pessoas. Então, mais com a nomenclatura Tex-Mex, porque se eu falar, maletitos, comida, sei lá o quê, comida do deserto, não sei, que comida do deserto, qual deserto? Pode ser. Então, Tex-Mex, ponto. Porque a história da culinária Tex-Mex tem a ver quando teve a construção de uma via ferroviária do deserto do Chihuahua para o Texas, a conexão, né? E aí a temática é essa, basicamente. Mas eu crio muita coisa, eu crio os burritos da Copa, o cardápio da Copa, então tirei uma onda, assim, eu tenho uma licença poética de criar as coisas únicas, né? Então. E é legal você falar, né, dessa cultura americana e tal, tudo, porque também parece que americana também só sabe fazer junk food, né? Parece que não existe construção, que não existe nada. E existe. E não por acaso tem alguns dos chefes mais renomados, uma Sim. muito diferenciada. E aí, de novo, aí a gente cai sempre na mesma coisa. O Gordon, eu não sei o que. Você pode gostar, pode não gostar, gente. Comida, eu falo, pizza, por exemplo. Pizza tem massa fina, massa grossa, massa pan, a napolitana e tudo. Quer dizer, tem todas essas variações. E tem gosto para todo mundo. Para todo mundo. Exato. E quem é errado, quem gosta da massa fina, quem gosta... Não, é gosto. Gosto é igual
Cada um tem o Isso, seu, é isso né? aí. É isso aí. Exatamente. Então, quer dizer, e tem muita coisa. Puta, confeitaria americana. Não, os Não, caras. lógico que não tem a história que tem a confeitaria francesa. Sim, São mundos diferentes, literalmente. São construções de continentes sim, completamente sim, diferentes. sim. Mas tem coisas que falam, bom, sei lá, eu sou apaixonado por cinnamon roll. Ah, eu também. Eu gosto de comer. Eu Quer dizer, e é um negócio que suspeita também. tem gente que vai dizer que não é americano, enfim, mas onde você come o melhor cinnamon roll é nos Estados Unidos. Não Sim, adianta, sim. não adianta. É a manteiga industrializada desse. Tô brincando. Não, mas tem coisas, Não, tem coisa que ingredientes é. que mesmo que sejam industrializados, A é de farinha de cada trigo, local. né? A farinha de trigo da Flórida, Califórnia, não sei. Também eu sou meio assim, né? Vou pincelando os assuntos, mas é conhecida como já uma das melhores do mundo e já tá batendo, acho que a italiana, né? Uma coisa assim, não sei quem é o maior produtor, mas em questão de qualidade, assim, eu cheguei a fazer curso com o Shimura, né? O Shimura foi meu professor na EMB de panificação há 9 anos atrás. Depois eu fui fazer um curso de panificação. Não, gente, o cara, ele é genial e eu cheguei a fazer monitoria com ele na faculdade. Ele olhava o pão e ele faz a receita com porcentagem, que para mim é a receita mais exata. Meu, se você aprende a fazer ficha técnica com porcentagem, acabou os seus problemas. Por quê? Porque se eu tenho 100 gramas do ingrediente principal, que é farinha, e eu preciso de 20 gramas, por exemplo, de umidade e mais 30 gramas de umidade gordurosa, e mais. Meu, com as porcentagens, se eu tiver 1 grama de farinha, tô brincando, mas vai, 100 gramas de farinha, eu consigo transformar num mini pãozinho, não preciso fazer uma batelada. Olha só que genial. E eu tive a escola de Shimura, né? O cara regrado, organizado, aprendi muito, e ele falava, a maioria das minhas farinhas é da Flórida, Califórnia, que ele falava, não sei, mas ele também mestrão, monstro, amo de E até paixão. hoje ele participa, né? Ele faz as feiras. Não, ele Meu, sempre simpaticão, meu, sempre. é, E ele tá em e ele todas as curte feiras. ele curte pra dentro dela. Você Uhum. vai lá na FIPAM, ele tá Não, o cara fiz mais. pau, então eu bato carteirinha já há Né? 8 anos. Aí Ele teve tá felizão da vida lá fazendo pão de se dia deixar ele faz pão inteiro. 24 horas. Ele Os fica lá mais diferentes e tudo. Puta, e dobra e não sei o quê. Putz. você vê. E que mais? Conta, vai, vamos lá, vamos cutucar. Prato mais louco que você criou lá, que você fala assim, meu, nem eu, quando eu pensei na minha cabeça, quando eu comecei a juntar os ingredientes, eu falei, isso não vai dar certo. Hum. Não sei, que são todos muito, muito delícia, larica. É tudo Não, mas larica. quando você chegou e puta, eu acho que eu tô inventando nessa. Não é que deu certo. Cara, não sei, porque se você vê, eu não sei, E mas algum acho. deu errado, que você falou assim, vai dar muito certo. Cara, será que isso é um pouco de soberba? Mas eu não consigo. É que é tudo muita larica. Tudo tem história, tem umas brisas, mas eu acho Você que. usa um pouco já da técnica que você tem, talvez, de não fazer misturas tendem a não dar certo. Teve um que eu tive que Não, racionalmente, teve né? um, Porque às teve vezes um a que eu. gente- a gente Já sei, lembrei. Beleza, pegou. Teve o taco. Não, Nachos ao patrão. É que é tanto nome diferente, tipo, é taco ao pastor, nacho ao patrão, forasteiro ou forasteira é uma brincadeira de algo que eu passei esse ano. O Del Sol foi uma outra coisa também. Olha que doideira, você vê. Mas teve dois que eu achei que foi meio bizarrão e, tipo, ficou muito gostoso. Também são ingredientes que casam, que era eu quis fazer uma releitura do alpatron. Só que eu falei, todo mundo serve alpatron, é a carne grelhada, né? No caso, eles fazem a carne naquele espeto, tipo espeto grego. E aí, geleia de abacaxi em cubinho, pimenta, coentro. Beleza, esse é o taco e o mexicano é de milho branco, então a massa é mais macia. E eu queria fazer um taco shell versão sabor ao patrão, que é ao pastor, perdão, é ao pastor, que era o mais conhecido ali no México. Assim, qualquer lugar, igual a nossa coxinha, onde você vai tem uma coxinha e lá é essa questão do taco ao patrão.
Ao pastor, perdão, tô com o patrão na cabeça. Aí, beleza, aí vai abacaxi, vai a carne marinada, né, nesse suco de abacaxi, aí eles grelham. Aí você fatia igual churrasco grego, põe na massa do taco, e aí coloca mais pimenta, coentro fresco, cebola, fecha, e é isso. Tipo um pão com vinagrete versão mexicana, só que de massinha fina. E aí eu inventei, meu. A primeira ficou parecendo estrogonofe, meu amigo Marcelinho chegou e falou: Meu, tá meio uma pegada de estrogonofe, porque eu fiz de filé suíno, e aí eu tava colocando só cream cheese e o molho, eu não lembro o que que era, mas ficou com sabor de Estrogonofe. estrogonofe, só que com geleia de abacaxi picante, porque Nossa! tinha o abacaxi, mas depois ficou bom, é um dos que mais vendem, depois eu Aí você melhorei. equilibrou ele. Equilibrei. Aí ele chegou no dia da apresentação para os amigos e ele falou assim: Ô, Iá, nossa, tava tudo muito bom, mas esse aqui tá com gosto de estrogonofe. É um estrogonofe. Só que muitas criações eu vou provando os negocinhos, os acompanhamentos, tipo um molho, mais uma calha, um tempero. Depois, geralmente, eu não consigo mais sentir o cheiro que eu provo tanto, que eu nem provo a junção junto. E esse foi meio que um daqueles, né? E aí eu organizei e tal, no fim deu certo. Agora é umas misturas de queijos que eu fiz, mas ainda é queijudo, porque vai junto nesse ao pastor, vai o sour cream. Então eu fiz uma junção e hoje em dia não posso revelar, né? Porque tem que patentear ainda. Mas deu certo. Então é a carne suína, cremosona, aí vai coentro, geleia de abacaxi com pimenta, alface e o taco shell, que é o crocantão, que é o americano. Então eu juntei a massa do taco shell americano com o recheio do mexicano tradicional e deu. Mas esse no começo não deu certo. E o outro foi burrito de carne seca. Que deu certo, mas é gostoso. É larica, gente. É fome. Sabe quando você fica lendo comida, comida, comida? E chega uma hora que você fala, preciso Você usa extravasar. muita pimenta, vários tipos, vários teores? Não. Não, a Porque gente. a comida mexicana também é conhecida muito Pela pela picância. picância. Não em todas as receitas. Não, a maioria. O mexicano e o texano adoram pimenta. Só que eu tive que adaptar o paladar do brasileiro. Então, olha só, né? Eu acabei de romantizar a comida brasileira e tô aqui, vendendo, né? Fui vendida pro mercado. Não, é que eu era algo que já vinha de anos. Eu já cheguei a passar por um mexicano, mas eu decidi não colocar pimenta, porque Mas tem lá para o a gente pessoal. tem a Carolina Herper, que é aquela pimenta que é a mais picante do mundo, né? Uma das mais ou a mais, que pra mim é a mais. E é engraçado porque as pessoas chegam lá pra comer e aí, você tem uma pimenta bem forte? Tem. Ah, duvido que seja tão forte. A gente pega ali, né, uma Entrega. Já artesanalzinha. Eu deixa falei, um copo de leite assim no então, canto. já aconteceu de cliente passar mal e eu falei, gente, pega sour cream, porque o leite ele barra a picância. E tipo, do E cara é ficar isso que. vermelho e tipo, eu falei, gente, por que que você jogou tudo isso de pimenta, né? Ele, é que era molho. Aí o garçom avisou que era a mais forte do mundo, assim. Eu adoro pimenta. A pessoa não acreditou, mas é que o Adoro pessoal pimenta. chuncha de molhar, mas aquela não Não tem pode, porque noção. ela fecha, ela tem toda uma reação química no nosso corpo. Então, se você pegar bem pouquinho e colocar, você consegue sentir o prazer da pimenta de uma maneira não tão agressiva. Sentir o sabor. Porque eu É, acho que Exato. por mais que a pessoa diz, não, ela é muito suave e tal, por mais que seja muito suave, eu tô sempre você primeiro no prova. conta-gota. Primeiro, vamos ver qual que é a minha pegada. Um É. pouquinho mais, Não, isso aí eu vai tô para essa aumentando. pimenta hoje, porque pimenta, você tem essa coisa também de estar no dia certo, né? Porque você pode falar, não Isso, pode pôr. Aí isso. eu tenho em 2000, fui para Bahia, casa de uns parentes, e ele me levava para tudo que é lugar para mim comer acarajé Meu e com Deus, que pimenta. delícia. Não Meu tem Deus, eu noção. adoro. Eles diziam assim, papai, vai devagar, Paulista, Ai, me porque deu você vai vontade. passar mal. Eu ia em várias bancas, bancas que ele chama bancada, né? E ele me levava em algumas para mim experimentar o acarajé. Pimenta em todos eles. Pimenta em Que todos eles. E delícia, pode pôr, adoro. era daquela de. Eu não tenho. Mas não tinha jeito. Nossa, acarajé, que delícia, eu Eu A adoro. adoro. pimenta eu adoro. Tem tinha, né? E Um eu tenho. chefe de cozinha que era daqui de Santos, infelizmente, nos deixou, que era
Eu tô falando. Hoje, Eu não tenho, ainda não tô na tua idade, fico até preocupado. Pegar na tua idade, o Raimundo, o chefe Rai, que ele fazia pestos de pimenta. Ele tinha até uma marca chamada Divina Pimenta. Ele chegou até uma loja ali na Divina Pimenta mesmo, ali na Pedro Lessa. E aquilo era fantástico, porque eu gosto da picância, mas antes da picância eu gosto de sentir sabor. Eu gosto que aquilo me entregue mais do que a picância. Sim. A picância é um negócio meio masoquista. Vamos combinar. É a real, falou. Quer mostrar que aguenta, sabe? Assim, é umas coisas que nem meio... o wasabi na comida oriental. E o wasabi é aquele negócio que estampa tudo. Não, tudo. E pronto, mas é isso. É. Mas a pimenta... E ele fazia uns pestos de pimenta que aí ele misturava azeitona preta, castanha, nozes. Que delícia. Azeite, óbvio, de primeiríssima qualidade. Nossa! Você comia... Ele fazia, de vez em quando, degustação. Na época, o Santos Sabores era empório, então ele ia lá e ele fazia degustações. A gente fazia os pães italianos e tal, tudo, e fazia degustação com aquele pesto. Puta! Não, tem uma reclamação para fazer do Santos Sabores agora, ao vivo. Mande. Cadê que não tem nenhum pãozinho italiano pra gente comer aqui? Como você tá fazendo um programa de comida e não tem pão e azeite e um sal, pelo menos uma pimenta do reino? Pronto. No próximo... Protesto feito. Tá. No próximo já tá. Lasquei. O próximo vai ter, Mas você vai enfim, é que você assistir. ficou falando e tá me dando fome. Não, sei, olha, vou te falar, hein? Como você me traz um taco aí pra gente É provar? verdade, gente. Pá de lá e pá de cá, né? Castanha de... Castanha de baru. Fiquei curiosíssimo. Ô, louco, gente. É que aqui é muito caro. Lá é preço de amendoim. Aqui é preço de fava de baunilha. Nossa, baunilha do Cerrado também. Olha só, né? A gente... preço de... Como é que é? De pistache? É, isso. É basicamente isso, né? E aqui... Parece que dá lá do outro lado do mundo. Parece que tem que pegar o navio para chegar, né? O avião. Enfim. E aí, ó, gente, vamos cobrar. Próxima vez já pode colocar uma cestinha. Ó, tô dando dica, hein? Eu vou querer receber meu pão com azeite lá em Praia Grande. E eu vou mandar taco para vocês. Pronto. Próximo programa. Esse próximo só? Não, semana que vem. Semana que vem. É isso. Semana que vem. Mas agora conta pra gente mais história. Eu quero saber mais história. Assim, eu queria saber assim a primeira pataquada. Vamos falar em português. Que isso, pataquada? Pataquada é a primeira coisa que deu errado na cozinha quando você começou a trabalhar na cozinha profissional, que você falou, meu Deus do céu, meu chefe vai me matar agora. Isso que é divertido. Calma que Achar que tudo acontece. Até no Masterchef acontece. Vai fazer uma curva, derrapa, cai no chão. Nunca aconteceu de você estar com a panela pronta assim, com a frigideira pronta e a comida cair no chão. Nunca. Caraca, que eu... Puxa vida, você falou uma coisa, Uma vez eu lembrei tirar uma lasanha, cara, do forno combinado, cara. A espátula assim, eu apoiei. E caiu. Eu virei, nossa. Putz, já tive umas, mas eu acho que eu não fui pega. Eu tive uma. Meu coração meu coração tranca assim na Viu, Maurício? Eu tive um bar que chamava-se Tão Brasil Costela no Bafo. Foi quando eu trouxe a ideia em 96 para cá. E tinha um colega, trabalhamos juntos na Varig, e ele, Jussô, me chama que eu vou aí fazer um bico e tal. Eu falei, pô, mas ele queria ir para poder estar no bar, enfim. E nós tínhamos um molho de cebola, que era para acompanhar com rúcula e a picanha. A gente estava assim, tipo, 18, 19 horas, começava o movimento. Ele pegou, fez tudo bonitinho. Quando ele foi tirar de cima do freezer para pôr no balcão, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Caiu tudo, corre para cá, não dá para salvar nada. Ele foi lá pro fundinho, no cantinho, se isolou e dá-lhe cortar a cebola. Dá-lhe fazer o... Mas com urgência, assim, tipo, e agora? Nossa. E precisava de um tempinho também, né? Pra curtir. Para dar uma curtida. A gente colocava um realce de sabor. Substituir o sal, né, para não... Mas era muito louco, e aconteceu isso, eu lembro até hoje. Eu já tive episódios que eu consegui contornar.
Tipo assim, por exemplo, vai a minha casquinha de siri, vai um ingrediente, que na casquinha de siri da outra, do chefe ali, da chefe, não ia. Então, por exemplo, não ia, acho que leite de coco. E aí eu esqueci. Aí depois e agora? Aí tudo mais tempero, coentro, fui mexendo, aí joguei mais um negocinho, dei uma caprichada no creme, no catupiry e tal, e aí provou, aí tá tudo certo, tá? Eu falei, caramba, meu, tem 400 ml de leite de coco ali, não senti o gosto. Eu falei, beleza. É sobre isso. Disfarcei, Não, disfarcei. muito, assim, eu fiquei em choque, porque era um panelão, e a carne de siri que vinha lá era, tipo, nobre, assim, vinha aqui no litoral norte, mas, assim, surreal. Eu falei, gente do céu, não acredito. Salvei. Salvei. Mas na verdade, eu sempre tive assim, eu sempre consegui contornar, nunca foi algo de derrubar. Eu falo que eu sempre, eu digo que eu acho que eu sempre fui muito cautelosa, sabe? Então, não sei o que, bibibi. Agora, com o meu, vixe, várias, hein? Comigo mesma. A Yasmin, chefe de cozinha, com a Yasmin, putz, já várias. Massa, gente, já deu umas também. Panela, né? Caldo, às vezes, tipo, tá naquela loucura de correria, e aí pegar, por exemplo, eu fiz o caldo de camarão, aí eu pegava a peneira e a panela para jogar, assim, a redução, e aí esquecer de colocar o bowl embaixo, assim, tipo, na correria. Aí, isso aí normal, né? Normal. Essa já rolou uns acidentes assim, mas ainda não E tive. dá risada, porque é a cozinha, né? Principalmente cozinha industrial e tal. Ela é Não, gente, é perigosa. muito. Não, a gente dá risada Por assim, isso que sendo meio. EPI é importante, usar o Aham. sapato adequado, usar a indumentária toda adequada, porque, meu, Tiro, acontece. porrada e. E Não, mesmo assim muito. acontece. Não, acontece, assim, eu já presenciei várias, assim, da fritadeira, tipo, de eu estar assim, daqui a pouco eu ver a fritadeira parecer um vulcão. E eu, meu Deus, ainda bem que não fui eu, sabe? Tipo, na verdade, eu acho que eu ficava mais observando o que que ele fez de errado, beleza, eu nunca, não vou fazer isso, sabe? Assim, eu É isso sempre. aí, é. Não, eu sempre fui Não é nessa só aprender com os logística. seus erros, aprender com os Não, erros não, dos o que que ele outros. Falta fez? de atenção na Não cozinha. pode. Nossa, uma vez um amigo fatiou o dedo, meu. Mas era aula de cozinha asiática. E aí ele pi. E eu lembro, o chefe Takeda, maravilhoso, um Não japonês. botou o dedo na posição certa. Não, meu, ele aí ele foi virar assim pra falar com o Marcelo, ele fatiou, ele ficou com uma Louco. aí cortou, Sim. ficou numa proteção que era tipo uma bolinha de Natal transparente, que era pra não oxigenar, pra não gangrenar. Oh, mó doideira. Mas assim, sabe o início de Dá faculdade que a gente aprende na cozinha asiática a afiar a faca? Vru, aí ficou com cotoco até hoje assim, ó, é comidinho assim a mão. Nossa, que Não, foi loucura. cena de terror. E aí. Nossa, Não, e aí. Não, imagina. gente, e aí ficou um pedaço, assim, ó, a pelinha, sem brincadeira. Nossa, que Vitor, loucura. Marcelão, galera que fez a Imbi comigo aí, vai lembrar dessa história. Surreal. Nossa, Foi o dia que eu falei, loucura. nunca mais eu vou ficar brincando de ficar querendo competir, porque nos estágios tinha um restaurante que eu passei que tinha competição de quem picava a salsinha mais rápido. Olha as doideiras. Aí a gente fazia o quê? A gente pegava duas facas-chefe e colocava. Vocês nunca fizeram isso? Não, sim, né? Mas Junta duas facas-chefe no tamanho. Tipo assim, mó doideira. E aí era competição quem picava mais rápido. Ó, coisa de chefe que queria fazer os estagiários correr e pegar. Vai. E a gente. Vamos cortar. E não sei o quê. Doideira, mó doideira. Não, já. mas é perigoso. É muito Meu perigoso. parceiro Não uma façam vez isso. foi fazer a graça de botar a mão para empurrar a massa, para passar no cilindro. Pau, tascou. Nossa, fala. Ai. É que o botão é do lado, ele plau, aí abriu e tal, mas pontinha dos dedinhos. Ui. Em hotéis a gente via muito disso, porque muitas vezes você tinha evento para 600 pessoas, mas tinha que fazer no salão do Plaza, mesmo no Parque Balneário, era o mesmo grupo, e às vezes você via assim, umas coisas punks, assim, de... Não, o pessoal Na correria, né? Na correria, é sempre na Esse correria. mesmo funcionário, ele gosta dos esportes malucos assim, aí ele foi colocar, que a gente faz enfeite em algumas massas, né, então bate às vezes no cúter para deixar mais granulado, jogar em cima da massa e dar efeito e tudo, e aí ele foi
colocando a massa ali com farinha e não sei o quê. Só que ele fez assim para ver como é que estava dentro e a barriga dele encostou no botão de pulsar do cooter. Que Cooter, para quem não doideira! sabe, é um processador industrial 12 vezes maior e mais potente do que o que você tem em casa. E ele com a mão dentro assim, como só pulsou, só bateu. Mas o negócio afiado, Nossa! 15 pontinhos assim, né? Gente, o pessoal acha que... E é um Ai, perigo, porque pode pegar um tendão. Nosso maior medo era assim, pegou um tendão, que aniquila, o dedinho acaba, não dá né? pra mais, cara. Acabou. Dependendo do que você faz, já Acabou, era. já a era. carreira já era. Então, o pessoal que acha que é só Que é só glamour. equipamento de primeira linha e tal, tudo. ruim. Cozinha da Estoque é Thermomix. perigoso, mesmo os de primeira linha é perigoso. Então, cozinha, eu falo, é um lugar onde a gente tem muito prazer de trabalhar, onde a gente tem quem trabalha nessa área gosta, mas é um ambiente muito perigoso. Muito. As Todos os pessoas, aspectos, e as né? pessoas acham que é brincadeira, gente. E sabe o que é legal? Opa, perdão, bati aqui de novo. Sabe o que é legal? É a gente trazer um pouco essa consciência, principalmente, por exemplo, para donos de restaurante que não são da área e vêm mergulhando de cabeça. Tá? A gente vê assim, eu entro em cozinhas para passar orçamento para cliente, eu vejo estruturas que eu falo, como ninguém se machucou aqui ainda? Tipo, gente, se essa fritadeira vira, acabou com a vida da pessoa. Não digo de matar, mas de assim. Não tem 2 passos para a pessoa dar para E a pessoa tá de leg, tá de calça de tactel, Nossa, entendeu? cara. Trabalhando. E assim, não tô julgando, não, porque às vezes vocês vão me ver na cozinha com doma e com essa sandália que eu tô usando aqui. Às vezes eu falo, gente, desculpa, licença poética, que às vezes não é para entrar para marcha e vai, né? Só para olhar alguma coisa. Mas assim, é real, é perigoso, acidentes acontecem. Na fritura, o óleo explode e pega no rosto. Eu tive um amigo na facul que explodiu um churros, tava, fazendo igual todo mundo, os churros dele explodiu, pegou no rosto, ficou com uma queimadura gigante. E legal você falar isso, porque assim, quem não tem grana ou acha que eventualmente é besteira gastar esse tipo de dinheiro, quando você está montando um restaurante, porque o ideal é você fazer um projeto com uma pessoa que tenha conhecimento sobre o projeto de cozinha, não interessa o tamanho que ela tenha. Sim, pode mas ter ela 3x3, quanto... adaptar da melhor maneira possível para aquilo que você quer produzir, você procure um restaurante ou você tem conhecido, ou procure, tem vários restaurantes que você pode visitar a cozinha. Entra e vê, por observação. Entenda o porquê que as coisas ficam no lugar que ficam. Exato. Né? Porque tudo tem uma razão de ser. E quando não tem, é exatamente o que você falou. O lugar onde tem uma fritadeira, um acidente pode acontecer, você tem que ter espaço para se afastar, para tomar aquele susto e a ter pra pessoa onde ir. reagir. Se tiver um fogão com Uma coisa bancada atrás, quer exato. dizer, você sai de um perigo para cair vai pro outro, pra cair Em no outro, Quer dizer, exato. É então, muito real. É muito perigoso. Infelizmente, meu, o papo tá bom para dedéu. A gente fala muito essa galera. Nós estamos na sala de casa, então Isso aí, é bom, isso aí. tem que bater papo. Então, chegou aquele momento que você tem que fazer o seu merchan. Você tem que falar onde você está. Se você quiser passar a tua rede social, do teu negócio, tua pessoal, você dá as suas consultorias. Bora. O momento é seu. Por favor, Yasmin. Bom, para quem, pegou aí pela metade, mas eu tenho um comércio em Praia Grande, na Avenida Marechal Malé, que é uma avenida gastronômica lá na cidade, algumas pessoas já devem conhecer, e tem um Tex-Mex que se chama Maletitos. Maletitos Tex-Mex, @ Maletitos com 2 L's, Tex-Mex, de texano mexicano. E as minhas redes, que é pessoal, que é profissional, mas pessoal, que é onde eu posto meu dia a dia, é Cozinha 37, que vocês vão me ver aí todo dia, postando um pouco sobre onde eu tô indo, um pouco de gastronomia, sobre os meus trabalhos de consultorias, eventos de personal chef, que eu também atendo para pequenos grupos. Então é isso, quem estiver querendo fazer um evento ou quiser estar aí, está precisando de uma consultoria gastronômica que atende tanto a parte de criação de cardápio, treinamento de equipe, ficha técnica, gestão, me chama Cozinha 37.
E é isso. E o Tex-Mex tá no iFood, para quem quiser pedir. Tá no iFood, tá também no WhatsApp, delivery, né, direto com a gente. Não peçam nessa rede aí que ele falou o nome, porque as taxas são altas. Um dia a gente tem que ter o programa disso, hein, para falar sobre também. E é bem legal, é um assunto bem legal, é polêmico. É muito Polêmico, muito polêmico. A gente brinca às vezes que é um mal necessário. É a nossa vitrine, né? E é que é um marketplace, né? É um marketplace. E é o maior, é o principal. Não, o nosso deu um engate, assim, eu agradeço muito ao iFood. Vamos falar de marcas? Pode falar, né? Pode. E, Daqui a pouco eles caramba, patrocinam a gente. é isso aí, quero a plaquinha aqui deles. É. iFood, então sabe o que estão perdendo. iFood tá food. É uma ferramenta que você tem que saber usar. Tem bastante gente que dá várias dicas aí na internet. Pô, O iFood, quem não tá no iFood, eu tem que lamento. entrar, tem Você que migrar. tá. É a maior plataforma É o Instagram da comida. entendeu? Você tá fora, adequa, faz preços diferentes Isso. pro teu iFood, enfim, tem várias técnicas. Estamos, gente. iFood, WhatsApp, em tudo, redes sociais, acompanha, entrem no Maletitos Tex-Mex, tem vários vídeos para vocês passarem vontade e ir lá visitar a gente, né? Para conhecer um pouquinho do meu trabalho. E é isso. No nosso Instagram, no nosso Facebook, vai estar o teu arroba, tá lá o arroba do Maletitos. Yasmin, muito obrigado. Obrigada a Prazerzaço, vocês. Que seja a primeira de muitas. Obrigada É o que mesmo. eu falo, a próxima temporada nós vamos trazer mais de uma pessoa e aí pessoas que já vieram, porque aí vira um bate-papo. Claro, A gente claro. É conta verdade. a história, dá risada das coisas malucas que acontecem nesse nosso universo. Nossa. Que eu falo que é de bar, restaurantes, e a palavra que eu mais gosto, né, Gilson? Que são similares. Os similares é um mundo de coisas, né, cara? É um mundo doido, é um hospício, né? Né? Quem vem para o nosso setor não bate bem, né, das ideias, mas é divertido. muito, eu não sei viver sem a cozinha, não É sei legal, viver sem. é legal. Só queria fazer um comentário Deve. rapidinho. A gente está falando muito, o programa está aí, o podcast está no ar, a gente está fazendo um esforço danado, estamos seguindo, não estamos deixando faltar quartas-feiras, está lá o nosso programa, mas é muito importante que todos que nos assistem aí e tiver interesse em participar, em patrocinar o nosso podcast, entra no Instagram, Instagram, lá, manda um direct pra gente. pra gente. É muito importante, é legal. A gente está aqui para falar da nossa região para o mundo e, quem sabe, falar do mundo para o mundo, Sim. ou do mundo para a nossa região. Então é importante, é um podcast que você percebe que para nossa região ele é praticamente exclusivo, né? A gente está buscando para ir no mercado nacional para ficar falando de bastidores, bate-papo, contando essas histórias malucas. A gente está na frente, né? Não, porque, lógico, tem outros que têm. Eu faço parte até do portal Donos de Restaurantes, a pegada do lado do Marcelo Marani, como tem do Politi no Rio de Janeiro, e tem o outro Marcelo que é aqui no interior de São Paulo, também, se não me falha a memória, que aí são para ajudar na gestão do negócio. Então é um podcast mais técnico, com proposta mesmo de ajudar o empreendedor. Aqui não, aqui é para contar que tem glamour, mas tem muito negócio. Tem panela voando. Tem panela voando, Tem garçom tudo, escorregando, não. tem de tudo. Tem discussão salão e cozinha, ixi, isso daí aí também rende assunto. E é isso que é divertidíssimo. É isso aí. E aos poucos a gente vai contando, tem a parte do sindicato que o Gilson faz parte, que também ajuda muito aí a profissionalizar cada vez mais, dar estrutura cada vez mais. E o intuito não é só que a gente esteja aqui só falando para donos de bares, para todo mundo, porque eu acho que é um universo tão legal, que as pessoas às vezes conhecem tão pouco os bastidores e às vezes têm curiosidade. Então o projeto foi criado justamente para isso. É isso aí. E vai vir gente como eu falo sempre, de navio, bar, restaurante. Tem muita gente legal para vir. Tem. Tá no radar, né? É. Tá no radar, mas acho que é importante. Vai vir crítica. Já consegui marcar, só vou confirmar depois a data. Fernanda Lopes, que é a grande crítica de culinária, parceirona daqui da Baixada Santista e tudo, já confirmo, vai estar com a gente, só não tem a data ainda, a gente vai divulgar aí na rede social. Então, vai vir blogueiros também que trabalham aqui na região. Uau! Então, nós vamos continuar esse projeto, vai ser isso cada aí. vez mais legal. A ideia é apoiar o nosso projeto.
Vale muito a pena, principalmente para os nossos segmentos. Então, Né? muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Se acalma, o meu amigo diz, acalma o coração. Se você chegou agora há pouquinho, fica gravado, tá? É isso. Tá gravado aí para a eternidade. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, a paciência de vocês. E quarta-feira que vem, 5 horas da tarde, estamos juntos de novo. É isso aí. Tá bom? Um grande abraço e até lá. Até mais.